Turma do livro Curas Espirituais, à luz da doutrina espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherce Júnior, Dr. Ludwig, na Revista Espírita, capítulo 15, A Lei e os Médiuns Curadores. Sob o título de um mistério, vários jornais de maio último relataram o seguinte fato. Duas senhoras do bairro de Saint-Germain apresentaram-se num destes últimos dias ao comissário de seu quarteirão e denunciaram um tal de P, que, segundo elas, tinha abusado de sua confiança e de sua credulidade, afirmando que as curaria de moléstias contra as quais seus cuidados tinham sido impotentes. Tendo aberto um inquérito a respeito, o magistrado soube que P passava por hábil médico cuja clientela aumentava diariamente e que fazia curas extraordinárias. Conforme suas respostas às perguntas do comissário, P parece convencido de que é dotado de uma faculdade sobrenatural, que lhe dá o poder de curar apenas pela aposição das mãos sobre os órgãos doentes. Durante 20 anos ele foi cozinheiro. Era mesmo citado como um dos mais hábeis no seu ofício, que abandonou há 1 ano para consagrar-se à arte de curar. Se lhe quisermos dar crédito, ele teria tido várias visões e aparições misteriosas nas quais um enviado de Deus lhe teria revelado que tinha que cumprir na Terra uma missão de humanidade, a qual não devia faltar, sob pena de ser danado. Obedecendo, disse ele, a essa ordem vinda do céu, o antigo cozinheiro instalou-se num apartamento da rua Saint-Placide e os doentes não tardaram em sobejar em suas consultas. Ele não receita medicamentos, examina o paciente, que deve tratar quando está em jejum, apalpa-o, procura e descobre a sede do mal, sobre a qual aplica as mãos dispostas em cruz, pronuncia algumas palavras que são, diz ele, o seu segredo, depois a sua prece. Vem um espírito invisível e arranca o mal. Certamente P é um louco, mas o que há de extraordinário, de inexplicável, é que ele provou, conforme constata o inquérito, que por esse processo singular curou mais de 40 pessoas afetadas de doenças graves. Várias lhe testemunharam seu reconhecimento por donativos em dinheiro. Uma senhora idosa, proprietária das proximidades de Fontainebleau, por um testamento encontrado em casa dele, onde foi feita uma busca, o fez seu herdeiro de uma soma de 40 mil francos. P foi mantido em detenção e seu processo, que sem dúvida não tardará na polícia correcional, promete ser curioso. Não somos apologista nem detrator do Sr. P, a quem não conhecemos. Está ele em boas ou más condições? É sincero ou charlatão? Ignoramo-lo? É o futuro que o provará. Não tomamos posição nem pró nem contra ele. Mencionamos o fato tal qual é relatado, porque vem juntar-se a ideia de que todos os que acreditam na existência de uma dessas faculdades estranhas que confundem a ciência e os que nada querem admitir fora do mundo visível e tangível. De tanto ouvir falar nisto, e ver os fatos se multiplicando, somos forçados a convir que há coisa qualquer. E pouco a pouco fazemos a distinção entre a verdade e a charlatanice. No relato acima, sem dúvida, notaram essa curiosa passagem e a contradição não menos curiosa que ela encerra. Certamente P é um louco, mas o que há de extraordinário, de inexplicável, é que ele provou, conforme constata o inquérito, que, por esse processo singular, curou mais de 40 pessoas afetadas de doenças graves. Assim, o inquérito constata as curas, mas por que o meio que ele emprega é inexplicável e não é reconhecido pela faculdade? Certamente ele é um louco. Assim sendo, o abade príncipe de Hohenlohe, cujas curas maravilhosas descrevemos na revista de dezembro de 1866, era um louco. O venerável cura d'Artes, que também ele fazia curas por singulares processos, era um louco. E tantos outros. O Cristo, que curava sem diploma e não empregava medicamentos, era louco. E teria pago muitas multas em nossos dias. Loucos ou não,
quando há cura, muitas pessoas preferem ser curadas por um louco do que enterradas por um homem de bom senso. Bom, eu vou parar por aqui, senão vai ficar muito longo. O que a gente percebe no fechamento desse texto, né? Nele inteiro seria mais um curandeiro, um curioso, um louco, uma pessoa que tem um bom desenvolvimento espiritual, um curandeiro, um médium magnetizador ou então um médium curador. Todas as dúvidas podem ser levantadas em cima dessa pessoa que eles denominaram como P, Senhor P. Independente se ele é um louco, ele é um curador, um magnetizador, um espírita, seja o que ele for, o que conta é o resultado do trabalho dele. Houve 40 curas. Então, se há pessoas que comprovam que estavam doentes e que passando por eles se curaram, não é melhor você tentar uma cura com louco do que você tentar os de bom senso e não se curar? Ali não é um louco. Tem um cara trabalhando pela espiritualidade, sim. E como a gente estudou nos outros textos, existem 1000 motivos que a pessoa pode ou não se curar a um tratamento espiritual. Geralmente, quando não se cura, é porque a pessoa não está fazendo a parte dela. Ela não acredita na cura, só vai de curioso, ou ela está achando que tudo depende do curador e não dela. Ela joga para o universo, né? Ela joga para a espiritualidade. Se eles quiserem, eles vão me curar, eu não preciso fazer nada. Ou pessoas que não estão sintonizadas de forma nenhuma com a situação, não oram, não se vigiam, estão alheias a tudo que está passando na vida delas. O próprio médium pode ser, sim, um cara desequilibrado também, que não dá conta daquilo que ele deveria como missão. Mas fato é que foi constatado 40 curas. Então, se teve 40 curas, os outros também poderiam ter sido curados. Algum fator não permitiu. Quando nós vamos procurar alguém para poder fazer o tratamento espiritual, a gente vai procurar uma casa espírita séria, médiums. Nós temos que conhecer esses médiums, não é entrar numa casa espírita e simplesmente se jogar lá para dentro. Conhecer a equipe que vai trabalhar com você, por que não? Quando você vai fazer uma cirurgia, você não tem que conhecer o anestesista, conversar com ele, você não tem que conversar com o médico sobre todos os procedimentos que vão ser feitos na sua cirurgia material. Então, na espírita também não é diferente. É um direito da pessoa querer conhecer quem são os médiums ou o médium que vai trabalhar com ela. De onde ele saiu, que curso que ele tem. Conhecer, conversar com esse médium antes mesmo de uma cirurgia ou um tratamento espiritual. Sem problema. Agora, a questão é que muitas pessoas não conhecem, vão de curioso, querem ir lá e já sair curado, sem ter o menor esforço, e isso não vai ocorrer. A espiritualidade trabalha com o teu mérito. A espiritualidade não tem jeitinho brasileiro. Com a espiritualidade não é assim. Se você tiver mérito, você tem resposta positiva para aquela sua busca. Se você não tiver mérito, ou ainda não é o momento de você se curar, a espiritualidade não pode fazer isso. Às vezes aquela sua doença, como a gente já falou aqui em outros momentos de estudo, ela é que vai curar o teu espírito, não é só o teu corpo que está sendo trabalhado. O teu corpo é momentâneo, acabou essa encarnação, ele vai ficar aí. Vai acabar, vai deteriorar. O teu corpo é um instrumento que você tem para se desenvolver espiritualmente, para fazer a escola aqui na Terra, para passar por suas provas, suas expiações. O seu aprendizado está sendo testado o tempo todo aqui. O corpo te ajuda a passar por todas essas experiências. Acabou, acabou. O corpo fica aí. Teu espírito vai se elevar. Ou seu espírito vai até algum lugar ruim porque você não se elevou espiritualmente. Então, toda vez que a gente for procurar a cura, a gente pode conhecer bem o local, os médiuns, como que vai ser o procedimento. Não precisa se jogar lá dentro. Vai lá, faz o atendimento fraterno, vou falar para vocês. Ó, você vai fazer uma cirurgia espiritual. Ah, tá bom. Aí você pega o cartãozinho, tal dia, tal hora você tem aqui, não come carne vermelha, não pode fazer sexo, não pode. Você vai seguir a risca que eles não podem, as orientações, e no dia da cirurgia você chega lá sem conhecer ninguém, sem conhecer o procedimento. Eu falei para vocês, a primeira vez que eu fiz cirurgia espiritual, eu não senti muita diferença.
Porque eu fui apreensiva, eu não fiz isso. Eu não conhecia os médiums, eu não conhecia direito o trabalho como era feito. Então a gente vai meio cismado, a gente vai meio, ansioso, não aproveita bem. A segunda vez eu aproveitei muito bem, porque eu já conhecia os médios, já conhecia como que ia ser o procedimento. Então tem vários fatores que fazem uma pessoa não ser curada num tratamento mediúnico, nesses tratamentos de cura. E é mais fácil para o ser humano culpar alguém pelo seu infortúnio, pela sua tristeza, sua mágoa, sua doença. É mais fácil a gente se colocar como vítima. Então eu vou parar aqui o texto, que depois ele vai estar explicando ainda um pouquinho mais sobre esse caso. Vamos deixar um pouco sobre suspense aí para ver se afinal de contas esse senhor P era um charlatão ou ele realmente estava trabalhando a favor da espiritualidade, como a espiritualidade orienta, de forma correta, e essas senhoras não tinham ainda chegado aí o momento da sua cura, Virar um caso de polícia por conta de algo que você vai buscar, E ele, pelo que eu entendi aqui, ele não pediu o dinheiro para ela, pelo menos eu não entendi dessa forma, Mas entendi que uma mulher que foi curada por ele chegou a deixar como donativo para ele, 40 mil francos. Eu não sei, não faço ideia de quanto isso seja na nossa moeda, mas me parece ser muito. Então, foi encontrado na casa dele esse tipo de doação. Se ele é um cara que faz por dinheiro, pode ser charlatanismo. Se ele ganhou em forma de doação sem pedir, pode ser que ele trabalhou sério e ele teve essa retribuição a título de caridade para poder fazer uso desse dinheiro de uma forma para o seu trabalho ou de uma forma para aqueles que mais necessitam. Então vai ficar aí suspense aí, que a gente termina amanhã.